Começando mais um Elas Falam Tudo. Eu sou Elaine Azevedo, estou aqui com a minha parceira Juliana Budke e hoje vamos falar tudo sobre o ator, diretor, dublador Patrick de Oliveira. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bom, boa tarde. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva logo agora, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e curta esse vídeo. Bom, Patrick, obrigada por aceitar nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre de tudo um pouco. Bora nessa. Mas eu quero começar falando lá no início da tua carreira. Como é que foi aquele início? Tem um comercial famoso, um clássico, né? Seu, Isso. sobre o garoto esperto. Conta um pouquinho pra gente como foi lá esse início. Cara, assim, minha vida na carreira artística, ela começou muito, assim, do nada, né? A gente tinha... Tormirim. Tormirim. E a gente tinha A minha mãe trabalhava com vendas e tal. Eu conheci uma pessoa que trabalhava na Globo. Na época eu tinha 3 anos, eles estavam pegando algumas crianças para fazer a primeira abertura do programa da Xuxa. Entreguei um pouco a minha idade aqui, né? Primeiro programa. E aí era uma abertura que as crianças ficavam pulando e tal. Minha mãe me levou assim, totalmente despretensiosamente, porque nunca pensou nisso. E aí rolou. E aí, acho que eu fiquei ali meio que no cadastro, e aí começaram a me chamar para várias outras coisas. E aí rolou essa propaganda que era o Garoto Esperto, 7 anos de praia e tal. E depois, quando fez 30 anos dessa propaganda, a Sandal até me ligou que eles estavam querendo... Reviver a propaganda e tal, mas acabou não rolando. Eles queriam fazer uma publicidade em cima dessa, porque virou uma gíria que até hoje a galera fala às vezes. Tenho não sei quantos anos de praia, logo eu que tenho 20 anos de praia, a pessoa ainda brinca um pouco com isso. E aí, daí pra frente não parou mais. Aí eu comecei a fazer novela, uma série de coisas. E assim, eu sempre digo que a gente nunca deixa de ser ator, né? Porque é uma formação e é uma coisa que eu gosto. Mas hoje eu trabalho por trás das câmeras já há bastante tempo e é uma coisa que eu também me apaixonei e hoje eu me vejo fazendo, às vezes, até mais por trás das câmeras do que pela frente das câmeras. Vamos falar então um pouquinho dos teus papéis como dublador. Dublagem. Vários famosos, né? Mas muito boas. Tem o Simba do Rei Leão, tem o... Eu fiz o Simba do Rei Leão. A minha história com a dublagem também é divertida, porque assim... dublar é uma coisa difícil, tecnicamente falando, porque você tem que falar ali juntinho. Pegar o time do momento. O time do boneco falando igualzinho, no mesmo momento. Teve também aqui o Essa linguado. foi a minha primeira dublagem, que foi o linguado. Pequena Sereia. Eu tinha Também 8 teve o anos, Cid. esse foi o Cid, do Toy Story, que a gente fiz também, que era um vilão. E aí eu comecei a dublar porque... Quando eu comecei a dublar, as crianças não dublavam, porque era muito difícil de dublar. E era uma época que você não tinha o que você tem hoje, que é o Pro Tools, que cada um dubla sozinho. Tipo, se tivesse uma cena com 10 pessoas, iam ter 10 pessoas na bancada. Tipo, um falava, vou pegar você, aí saía, travou, outro, não vai pegar nada. E aí todo mundo falava no microfone. Então, assim, se você tivesse uma criança aprendendo que erra, você quebrou os 10 ali. Sim. Então, não tinha esse time. E aí sempre pegavam um adulto com uma voz mais jovem que forçava uma criança, mas não ficava legal. E aí quando teve a Pequena Sereia, eles me chamaram para fazer o teste. Eu fui sem saber o que era dublagem, porque na minha cabeça os bonecos falavam, sei lá o que eu pensava. E aí cheguei para dublar, passei no teste, e aí coitado do diretor que teve que me ensinar a dublar naquele... Começou do zero. Começou do zero. Tinha alguma preparação antes? Não, porque assim, uma coisa que pouca gente sabe da dublagem é que, tirando esses filmes, tipo da Disney, que você faz o teste e tal, a dublagem, o dia a dia da dublagem, você muitas vezes não sabe o que você vai dublar. Às vezes a dubladora te liga e fala assim, você tem... Porque a dublagem paga por hora, né? Então, às vezes fala assim, Patrick, você tem um horário aqui de 2 às 3. Aí, quando você chega lá, o cara fala, esse menino aí, ele brigou com o pai, é revoltado e vai ser preso. Te dá um briefingzinho ali rápido e vambora. Te dá o texto e vambora começar a gravar. Você vai fazendo direto ali, lendo e fazendo. E aí, com o tempo, você vai... Pegando a prática e tal. Mas assim, dublar é uma coisa que eu adoro. Hoje eu tenho um filho de 4 anos e aí eu brinco muito com ele. Às vezes esses dias eu mostrei pra ele o Era do Gelo, que é um filme que foi um dos últimos que eu fiz agora que saiu, que era o Mundo de Buck, que é um gambazinho que tem uma voz toda... vou pegar você! Uma voz toda meio esquisita.
E a gente fica fazendo E pra aí eu fui ele. explicando pra ele. Eu falei, filho, essa voz é do papai e tal. Ele ficou me olhando e tal. Será que é? Entender. Aí ele falou assim, pai, bota naquele filme da Vó Maluca. Eu coloco mais, ele gosta de ver. Ai, que massa. Inclusive, esse mês tem um lançamento do filme da Pequena Sereia. É, que Também, vai ter o... que vai ter o live action. Isso. É. E aí, como é que funciona? Eles te convidam pra fazer a dublagem? Rolou esse convite novamente? Então, o que Pra acontece? dublar o mesmo linguado? Essa polêmica rolou muito com o Rei Leão. Porque, assim, o Rei Leão foi um filme que marcou muito as gerações. É. Assim, marcou demais. Hoje, mesmo hoje em dia, sei lá, 20, 25 anos depois do Rei Leão, não sei exatamente quanto tempo tem, a gente mostra para os nossos filhos. É um Sim. filme super atual, educativo, é muito legal. E aí, quando foi ter o live action do Rei Leão, cara, eu recebi muita mensagem, assim, de fã no meu Instagram, tipo, você que vai dublar, não sei o que e tal. E o que acontece? Eu dublei o Rei Leão, eu tinha, sei lá, 15 anos. Quando eu dublei o linguado, eu tinha 8. Eu não consigo mais fazer aquela voz, sabe? Minha voz não chega mais no linguado, Não entendeu? chega. Entendi, vamos mudou. colocar o linguado aqui só pra ver se ele consegue chegar a voz. Só pra gente matar essa saudade aí. Vamos ver se ele consegue fazer. Vamos lá. Solta o linguado aí. Não, mas acho que é Só a soltar a foto. É. Não tem Então, uma assim, cena. é difícil chegar, porque assim, eu tinha 8 anos. Eu nunca vou ter aquele Sim, o timbre de timbre, novo, é. né? Então, o pessoal troca, só que sempre vai gerar um estranhamento. E às vezes eu dei aula de dublagem há muito tempo, e às vezes eu até batia isso com os meus alunos, porque assim, vou citar um exemplo de um clássico, assim, o Chaves, né? Cara, a gente escuta a voz do Chaves há anos. Se um dia mudarem o dublador, mesmo que seja um dublador maravilhoso, você vai falar, cara, não gostei dessa voz aí, não tem nada a ver, porque a gente já acostumou com outra já cria voz, aquela entendeu? identidade. Então, talvez né? seja por isso que o mercado de dublagem é muito fechado, né? O que você acha disso? Cara, o mercado da dublagem, ele teve um boom muito grande quando a gente teve os streams, né, que a gente tem hoje, que Netflix, Prime Video. Foi o segundo boom da dublagem. Acho que o primeiro foi lá atrás, quando veio a TV fechada, porque a gente só tinha filme dublado na TV aberta. Globo, Record, Band e tal. Quando veio a Globosat, na época, trazendo Telecine, tinha muito campo para dublagem novo. Eu acho que nem tinha dublador para tanta demanda que tinha, porque assim, era muita coisa que o mercado não estava preparado. E aí você abriu-se um pouco mais para você ter essas oportunidades. Hoje eu sempre digo para todo mundo que hoje é muito mais fácil você ter uma oportunidade de fazer um papel na dublagem. Hoje o mais difícil para mim é você se manter ali como dublador. No mercado da dublagem. Porque dublador. assim, você tinha no Rio, por exemplo, 2, 3 lugares que faziam dublagem. Você tinha a Herbert Richard, que a gente É um sempre clássico, luta, né? é. Versão brasileira, Herbert Richard. Então assim, a gente tinha Herbert Richard, tinha VTI, Double Sound, umas 4 assim. Então, se você conseguir entrar na Herbert Richard, acabou, cara. Você ia estar dublando o tempo inteiro. Hoje você tem muitos lugares que dublam. Então, assim, facilitou para você ter uma primeira oportunidade. Mas é difícil você se manter. Você conseguir ter contato com todo mundo para conseguir se manter. E também, acho que eles dão preferência para os influenciadores, que também vão, com aquela voz, com aquela dublagem, trazer mais sucesso para aquele papel, né? Então, tem isso um pouco também? Isso é uma situação diferente, porque, explicando para vocês assim, um pouco desse mercado, o dublador ele ganha por hora, e essa hora é tabelada. Pode ser o dublador que dubla há 40 anos e o que está dublando pela primeira vez, ele vai ganhar igual por hora. Quando você contrata um ator muito famoso, ou um influenciador, que é uma tendência que o mercado americano já fazia, às vezes você via um filme da Disney, Tom Hanks, dublando e tal, você via, eles usam a imagem daquela pessoa para ajudar a vender o filme. E aí, a partir do momento que você usa a imagem da pessoa para vender o filme, é o cachê que você vai combinar com a pessoa. E aí, cada um tem seu cachê. Cada um tem seu E aí valor. é diferente, porque assim, ninguém vai lá ver o filme porque o dublador tal é fulano. é a voz. Agora, se você tiver lá, voz do Cauã Raymond, as fãs todas do Cauã vão lá ver. Vou estrear no cinema Isso, tal dia. exatamente. Todo mundo vai lá ver. Isso aí acontece. E dos personagens que você interpretou, qual você teve mais carinho? Você acha que o Simba é inesquecível? Acho que é um personagem que... Eu vi que você fez uma viagem agora com seu filho e a sua esposa, você pegou ele assim, levantou, mostrando ele como Simba, eu adorei. No Animal Kingdom lá da Disney. Aí eu falei, cara, deixa eu fazer uma brincadeira. Aí eu botei ele assim... Ele como Simba. Eu fiz essa brincadeira com ele. Foi um personagem que
talvez que tenha mais me marcado, mas um personagem que eu me diverti muito fazendo foi o Sid do Toy Story, que era um vilão, assim, e era divertido de fazer, assim, sabe? O Sid, Buzz Lightyear! Era uma coisa que a gente tinha uma voz, assim, que a gente brincava muito. Então, isso era bom de fazer, eu gostava bastante, me diverti muito fazendo esse personagem aí. Show. E uma história bem curiosa da dublagem. Cara, Divertida. uma história divertida da dublagem, cara. Cara, assim, às vezes o pessoal... Tem muito essa coisa assim, às vezes você tá na rua, né, cara? Faz a voz aí e tal, faz a voz aí. Aí eu tenho um amigo que a filha tava fazendo um trabalho pra faculdade, né? Ele me ligou 11 horas da noite, ele falou, Patrick, tudo bem? Tá fazendo o que? Eu falei, cara, tô em casa. Ele, cara, a filha tá fazendo um trabalho, tem como se fazer uma voz de velho aí? Eu, como assim, cara? Ele, faz uma voz de velho. Eu falei, cara, como assim voz de velho? Ele me mandou um texto, eu tô lá dentro de casa. Fazendo uma voz de velho. Aí minha mulher saiu do quarto. O que tá acontecendo? Eu falei, cara, depois eu te explico. Legal, engraçado. E falando agora de TV, eu posso falar que você foi meu diretor quando eu trabalhei na Band durante muito tempo. É Como é que verdade. surgiu isso tudo, você sair disso e entrar pra TV? Então, cara, assim, teve essa minha parte como ator que perdurou bastante, assim. Como eu falei, a gente nunca deixa de ser, né? E eu sempre fui um cara muito interessado nos bastidores, desde a época que eu tava trabalhando direto como ator. Então, assim, sempre gostava de ver, de olhar, de observar o que tava sendo feito, como o diretor tava filmando. E isso era uma coisa que eu tinha pra mim. E aí, um dia, por eu gostar também muito de futebol, eu fui no Balanço Esportivo na CNT, que o Edilson apresentava como convidado para dirigir para falar de uma peça de teatro que eu estava fazendo. E aí ele falou assim para mim, quando acabou, falei minhas opiniões lá, ele falou, pô, cara, eu vi que você entende de futebol, que você é ator. Ele falou, cara, eu tô sem meu diretor saiu. Você não quer dirigir o programa? E eu tenho uma coisa... E isso é meu, tá? Legal. Esses desafios, assim, que às vezes vêm do nada, eu gosto de pegar, mesmo que... Ainda mesmo não que eu não domine Mesmo que eu não a domine. área. Eu falei, cara, olha só, eu nunca fui. Você me dá um mês pra eu me entender? Tipo assim, ó, pra eu me entender e aí depois eu vou... Não, beleza. A gente também, né? Isso, A Elaine já tem experiência, já era da TV. Eu tô começando agora, sou Já não- advogada, sou de outra área, então a gente também... Mas tem que falar também, o advogado já tem isso, né? Não, isso aí você tá falando da tua... Mas quando eu ligo gravando, dá aquele nervosismo. Você tá falando você como diretor. Isso. E como aí- surgiu como ator. Então, como ator, foi mais ou menos assim como eu te falei. Eu fiz aquela abertura do programa da Da Xuxa Xuxa, lá, peguei o cadastro em agência e começaram a me chamar para muitos trabalhos, assim, de propaganda. E aí eu fui fazendo testes de novela. E aí eu fiz um programa na antiga TV Manchete, que era um programa diário, que aquilo ali realmente foi uma escola para mim, porque eu trabalhava de segunda a sexta, com 7 anos. Eu apresentava o programa lá, eu e a Cíntia Raquel, e a gente meio que rivalizava disputa de horário com a Xuxa. A Xuxa tinha o horário dela, a gente tinha na Manchete. Não, mas... E era no mesmo horário. E aí foi ali que lançaram também, que na época foi um super sucesso, que fazia até às vezes o programa quase que empatar ali, ou às vezes passar com a Xuxa, que eram aqueles filmes japoneses, tipo Jaspion, Changeman, Changeman, tá? Então lembro. assim, Eu começou acho nesse... que não é da minha época. Começou nesse programa que eu fazia e aquilo foi tipo um mega sucesso na época. As crianças... É tipo um Power Rangers, assim, mas mais antigo, né? E aí bombou pra caramba isso. E dali eu fiz a primeira novela que eu fiz na Globo foi Despedida de Solteiro. E aí eu entrei pra Globo e aí fui fazendo uma série de novelas ali. Despedida de Solteiro, Próxima Vítima, Fera Ferida. Malhação também. Fiz Malhação Malhação. também. Fiz Malhação também. Fiz bastante coisa. E como que era a tua relação, Patrick, com seus pais em relação a isso? Porque eu tô perguntando que eu tenho uma filha de 2 anos e sempre quis inserir ela também nesse meio. E o pai sempre foi contra. Aham. Seus pais apoiavam você trabalhar desde cedo? Você era muito criança? Assim, eu acho que, na verdade, e eu vou te falar até minha opinião como pai também, porque sempre me perguntam isso, porque meu filho é muito extrovertido e às vezes o pessoal fica, cara, bota teu filho na TV e tal, não sei o quê. Às vezes eu fico meio assim também, será que eu boto, será que eu não boto e tal. Primeiro eu vou falar como foi a minha relação com os meus pais com relação a isso. Eu comecei muito jovem, muito cedo. Comecei com 3 anos. Então, assim, eu quanto criança, eu fui criado ali. E aquilo pra mim não era chato. Pra Já mim era era natural. divertido.
Porque era natural. Tipo assim, eu saía da escola e ia pro meu trabalho, que na verdade eu encarava meio que como uma brincadeira. Mas era um trabalho, porque tinha horário, tinha texto, tinha que fazer. Então, assim... Tinha cachê, tinha tudo. tinha era uma tudo, pessoa trabalhando. Era um é. trabalho. Então, assim, eu não podia, tipo, hoje eu não vou, que eu quero brincar. Então, assim... Mesmo se tu estivesse com febre, passando mal... Não, aí tem as questões ali sim. do entendimento normal de uma criança. De uma criança. É. E aí, assim, a escola sempre foi muito respeitada, o horário da escola, mas acabava que eu levava meus brinquedos pro estúdio. Dava uma parada, eu brincava de carrinho, brincava de boneco, brincava de botão, os meus amigos eram a própria equipe, e aquilo pra mim era normal. Eu gostava, eu não ia forçado. E isso foi uma coisa que eu acho que foi muito positivo da minha mãe, porque foi ela que me acompanhou, ela saiu do trabalho Eles que ela sempre tinha iam contigo. para me acompanhar, porque você tem sempre que ter um maior acompanhando. E ela sempre me deixou muito à vontade do tipo assim, ó, se você não quiser mais, Tudo bem. parou, isso tudo aí, bem. é. Então, assim, mas o mais complicado que eu acho do meio artístico, e isso também eu agradeço muito a esse acompanhamento dos meus pais, porque todo meio que mexe com fama, É isso que eu ia perguntar. ele mexe muito com a cabeça da pessoa, e com todo mundo que tá em volta. Então, assim, eu fiz televisão, galera, numa época que você não tinha outra coisa. Você não tinha, Só tinha TV. você não tinha YouTube, você não tinha nada disso. Instagram. Então, assim, eu fazia A Próxima Vítima, que era 80 de Ibope, 90. Tipo, o último capítulo parou o país pra ver quem era o Pra ver. assassino. Então, assim, era uma coisa de eu ir no mercado, das pessoas, tipo, caraca, era uma outra época para Sim, o artista. sim. Porque, assim, você tinha... Você não tinha outros canais hoje. De assédio Era também, de assédio, tudo. Também é um artista, né? Exatamente. Então, assim, quando você começa a viver aquilo, por mais que as pessoas falem assim, pô, eu não gosto da fama, mas quando você tá famoso, cara, você... Não tem pra onde correr. Não, e tem um monte de coisa positiva, cara. Eu era É. famoso com 15 anos. Aí você vai, aí você tem as meninas, você tem os amigos, No você vai colégio numa tá loja, assim, o cara você te tem dá as a roupa, festas, você vai na entra festa, tudo, o cara abre pra você entrar. Então, assim, quando você deixa de ter isso, quando param, e o meio artístico tem muito isso. Você tá aqui, de repente, Daqui a pouco você fica na mês geladeira. depois você tá aqui. É. E aí, e aí você tem um entendimento do que são os seus princípios e até onde você pode ir por aquilo. Até onde você quer ir por aquilo. Isso é muito importante falar, porque assim... E isso eu acho que minha mãe bateu muito na minha cabeça do tipo assim, cara, isso aqui é um trabalho. Hoje você tá famoso, amanhã você pode não estar. Então assim, eu com 17 anos, eu já quase não fazia muita coisa na TV, mas assim, com 15 eu era famosão, sabe? Assim, de fazer tudo. Então, isso pra mim também, internamente, até eu fiz uma peça há pouco tempo atrás que eu falava sobre isso. Chegou uma hora, porque assim, eu nunca fui de família de condição financeira. Então assim, eu sempre tive o meu dinheiro desde 3 anos. Eu não sabia o que era chegar pro meu pai, pra minha mãe, cara, me dá um dinheiro pra eu sair. Porque assim, eu sempre tive o meu dinheiro. Então quando eu cheguei ali com 18, 19 anos, que começou a não ter mais papel, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Tipo assim, ou eu fico esperando esse papel aqui até o dia que ele vier, ou eu vou arrumar um emprego, seja ele qual for. E essa decisão, pra quem já viveu a fama, é difícil. Porque você fica dentro de você, tipo assim, cara, eu vou trabalhar numa loja, eu vou trabalhar num escritório, o que as pessoas vão pensar? Vão achar que a minha... Pô, eu tava na televisão. A carreira acabou, você não é mais ator, o que aconteceu? Então isso internamente, pra mim, foi muito difícil inicialmente pra eu, dentro de mim mesmo, falar, cara, peraí, vergonha é roubar, eu tô trabalhando, entendeu? Então assim... Uma ajuda psicológica naquela época assim, fazia cara, eu... acompanhamento, terapia, porque hoje em dia todo mundo faz, hoje em dia né? tem, não tinha isso. Sempre teve, né? Mas acho que a gente não tinha muita cultura disso, né? E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso arrumar um emprego. Dane-se, eu preciso arrumar um emprego. E aí eu fui trabalhar, tipo, no almoxerifado de um local que não tinha nada a ver, um trabalho mega burocrático Só pra tu ter um emprego fazer mesmo, uma ficha. Cara, só que aquilo foi maravilhoso pra mim. Porque aquilo me tirou um caminhão das costas, tipo assim, cara, a vida segue. Se aquilo ali não tiver, eu posso ter minhas outras coisas e tal. E depois eu até voltei a fazer novela. Depois que eu já tava trabalhando, eu fiz A Muralha, fiz Amazônia, fiz umas minisséries. Mas eu já tinha pra mim que, tipo assim, cara, eu preciso trabalhar. E aí, como era uma coisa que eu gostava, o ambiente televisivo, eu comecei a buscar... algo voltado pra TV. Essa parte fora fora das câmeras. Mas assim, esse momento de você chegar, pra um moleque que sempre teve tudo, que
Pô, ia na rua, todo mundo para pra falar. O Rio de Janeiro, a gente tá muito acostumado com o ator. Porque a Globo é aqui, você tá na praia, Tá vendo tem um o ator. ator. Você Agora tá- sai do Rio. Cara, Você é vai pra São igual. Paulo. É. São Paulo, cara, que é uma É. cidade enorme, maior que o Rio, só que assim, você não tem essa dinâmica De você tá mídia, cruzando no shopping e de ter um mídia, ator, é. entendeu? Então, assim, você pegar o menino que teve tudo isso pra de repente, cara, agora vai ele Ele trabalhar tá no no almoxerifado, anonimato. sabe? É. É difícil. E todo mundo que te cerca te cobra mais do que você. É. Tipo, cara, tá maluco? Não, vai lá na Globo. Não, Tava- você tem que é. entrar, você é bom, você não sei o que e tal. Então, assim, isso pra mim foi muito bom, como pessoa mesmo. E aí, essa montanha-russa emocional que eu passei, eu sempre penso quando me fala assim, pô, você quer botar seu filho na televisão? É. Eu sempre penso nisso. Mas assim, é uma decisão dele, sabe? Se um dia ele chegar pra mim e falar assim, Eu cara, pai, eu quero, adoro o seu ah. trabalho, eu quero fazer, beleza, vambora. Vamos fazer. Não Mas vou tu chegar, não levaria ele pra faz. fazer algum teste? Cara, Porque agora ele ainda não tem esse hoje, poder de decisão. sem ele ter a eu decisão, quero- acho que não. Uhum. Acho que não levaria. Hoje eu acho que não levaria. Até porque eu não teria tempo de acompanhar ele como minha mãe teve. Então, Porque assim, querendo minha mãe. ou não, ela Entendi. abdicou também do Ela trabalho abdicou dela, da vida dela. Então, assim, eu não pra teria estar tempo pra contigo. acompanhar. Minha esposa não teria tempo pra acompanhar. E é muito importante acompanhar. Uhum. É muito importante acompanhar. Então, assim, eu não vou. Eu tô falando aqui, parece que a minha experiência como ator foi negativa. Não foi, foi maravilhosa. Sim, a gente Foi tá super entendendo. Só que você positiva. viu que foi um degrau. Eu só cruzei forte. com pessoas maravilhosas, dei muita sorte, assim, de todos os profissionais que eu trabalhei foram super positivos pra mim, sempre me ensinaram muito. Só que eu sei O que você passou, não, né? e como é o mercado. Porque, assim, eu sempre falo que, assim, todo mercado é difícil, tá? Você que é advogada, não é fácil ser um advogado bom. Sim. Só que você tem por exemplo, a advocacia, um exemplo. Você tem uma carreira, você vai entrar no escritório, você é advogado júnior, você é advogado master, até que você vira o dono do Pegue escritório, lá, um é. exemplo. O ator, cara, você pode estar na esquina, passar um diretor, olhar, pô, essa menina aqui Gostei. é meu É. personagem. Você pode fazer um teste? Pô, amanhã ela é protagonista da novela das 8. E aí? Tipo assim, ela saiu Tá. da esquina e mudou. virou a menina mais famosa da cidade. Ganhando bem, com todo mundo falando com ela, publicidade, pá. Hoje você tem uma coisa que você não tinha na minha época, que são as redes sociais. Então, assim, se eu tivesse rede social na época que eu tava fazendo novela direto, eu teria, sei lá, 1 milhão de seguidores, eu viveria da minha rede. Que hoje te dá Hoje, essa é, oportunidade. sim. Tipo assim, até me chamarem pra minha outra novela, Eu já tenho eu vou a fazendo publicidade. minhas publis, a marca. eu vou me virando. Hoje você tem isso. Na minha época não tinha. Então, assim, parou de chamar. Então, ou você Parou tava de chamar. atuando, ou recebendo, ou tava em casa sem nada. E isso, cara, é maravilhoso porque, assim, permite, por exemplo, o que vocês estão fazendo. Pô, estão com uma ideia maneira, vocês estão indo super bem, chamam pessoas. Cara, vamos fazer o nosso pod, vai começando devagarzinho. Quando você vê, pô, bombou, Estoura, foi isso super aí. legal, É. deu certo. É. Possibilita as pessoas de remarem Fazer outras coisas, Não, que não e esteja... por você, sem depender de ninguém. Sim, Ninguém precisa te ser chamar. dona Você do teve a próprio ideia e foi. negócio. Isso É. aí. E como é que era a tua relação com os atores famosos? Você sentia uma certa vergonha? Você se dava bem com eles? Como que era, assim, a tua relação? Então, cara, como eu entrei muito criança, aquilo era a minha vida. Então, tipo assim, eu ter uma novela, eu saí pra... Acabou a novela ali, você vai jantar e tu tá na mesma mesa do Tony Ramos e tal, era o meu dia a dia. natural. Então, assim, hoje, eu tenho muitos amigos que ainda trabalham como ator, que são muito amigos meus, que a gente tá sempre junto. Tem outros que trabalham como ator, mas eu acho que é uma tendência dos atores atuais, por entenderem essa instabilidade do mercado, ter sempre um negócio extra. Então, assim, você viu hoje que tem um ator, o cara tem um restaurante, ele atua, mas tem uma agência, ele atua, É um empresário. mas tem um hotel. vira- Porque ele sabe que é difícil tempo- você depender só daquilo, entendeu? É Sim. difícil, não é fácil. E como é que foi essa transição da parte de ator pro diretor? Diretor, pros bastidores. Então, eu como tava é que foi? contando um pouquinho como é que A foi, gente- assim, A como- ideia. A ideia, né? E aí o Edilson me chamou lá e falou, cara, quer tentar? Vamos tentar? Eu falei, beleza. E aí eu fiquei um mês ali vendo o programa. Eu acho que a CNT, que é uma emissora de porte menor, foi uma super escola pra mim, porque como ela tem menos estrutura que uma Band e tal, você meio que tem que fazer muita coisa, você tem que se desdobrar virar. ali, se virar Se pra virar. fazer a coisa acontecer.
E isso me fez aprender muita coisa Um pouquinho de cada pela área. própria necessidade, sabe? E uma coisa que é muito gostoso de fazer, apesar da adrenalina que é o programa ao vivo. O ao vivo é muito bom, porque assim, o ao vivo, eu gosto muito de fazer teatro. E assim, o teatro é o ao vivo, porque você tá ali, se você escorregar, você escorregou. E assim, eu tenho algumas histórias assim muito boas, tipo, a gente fazia com o Edilson lá uma propaganda de uma água, né? E aí ele sempre dizia, não, essa água aqui é maravilhosa porque ela não derrama na sua bolsa. Ele fazia assim, todo domingo ele fazia assim e a água não derramava. Chegou um certo Um dia que deixaram a lá, água- meu, vocês quiseram derrubar ele lá, meu, deixaram a água afrouxada. Ele, isso é muito bom porque essa água não derrama. Quando ele fez assim, derramou Ao tudo, vivo. ao vivo. Nossa. Aí vai falar o quê? Já derramou. Ele, eu acho que hoje, aí se vira, vai aí, indo, já vira nos chama, 30. e aí vai indo, porque o ao vivo tem isso. E essa adrenalina do ao vivo, do factual, que a gente chama da notícia, é muito legal. Tipo, eu lembro de um dia trágico, assim, foi uma coisa trágica que aconteceu, mas que quando acabou, eu lembro que eu acordei pra ir pra Band, a gente já tava na Band, e aí acordei com a minha rotina tranquilo, falei, cara, vou chegar lá umas 9 horas e tal. Eu acordei às 7 e pouca, quando eu peguei o celular pra olhar, sempre olhava de manhã o que tava acontecendo, tinha caído o avião da Chapecoense. Aí eu falei, caraca, caiu o avião da Chapecoense. Ele ferrou. Tipo, porque Muda porque tudo, o programa eu tava com o programa pronto. Pronto, O programa, mudou tudo. O programa teria que ser da Chapecoense, só que eu tinha, sei lá, 3 horas pra fazer esse programa. E aí eu Isso saí no de Balanço casa. Esportivo. Não, já na Band. Aí Band, saí de é. casa correndo, desesperado, já ligando pra todo mundo que já tava ligando, tentando fazer contato com o pessoal que já tava já perto das vítimas, já na cidade, tentando ver. A gente conseguiu entrar ao vivo com um dos médicos que estavam lá. O programa no final foi maravilhoso, mas assim, foi uma loucura. Eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá. Loucura total. E assim, isso é gostoso de fazer, sabe? Pra quem gosta de fazer TV, você tá... O dia a dia. O dia a dia, ele você criar algo, tipo, cara, hoje é um dia que não tem... Às vezes chega naquela época, assim, a gente que lida com futebol, no programa era de futebol, aí acaba o campeonato, você não tem o que fazer, né, cara? Não tem mais jogo pra mostrar, você fica criando um monte de coisa, cria uma matéria, cria um negócio pra poder... Não, o Patrick é bom disso. Eu tive a honra de trabalhar com ele na CNT também. Caí de paraquedas lá, né? Gonçalves me começou chamou, lá, foi a mesma história. O Gonçalves é um amigo nosso, jogador. Chamou Elaine, então, precisando de uma jornalista lá, vai lá fazer o teste. Eu e o Edilson, que era o dono do programa, o Patrick já era o diretor. Falou, cara, o nosso perfil, ela, pô, bonita, sabe falar e tal, fala inglês, que não, vai trabalhar aqui com a gente. Só que no início eu falava pouco. Eu só lia no iPad, né, algumas perguntas. E o Patrick já era diretor e a gente foi, depois fomos pra Band, ficamos 4 anos. Não, ficou mais. 5. Acho que Foi acho que um ano de CNT, que eu acho que eu fiquei 5 de Band. Acho que foi 5 de Band, isso aí, por aí. Nos Donos da Bola. Eu sempre cobrava Patrick isso, porque o futebol é muito masculino, né? Assim, ainda é muito masculino. Então, Ainda assim, é. você ter no programa uma repórter mulher, uma pessoa dentro do programa ali que faça uma interação como ela fazia com o pessoal que mandava perguntas e tal. Você ter uma mulher... Eu lembro que uma vez você fez um quadro. Leveza, você não montou um quadro pra mim maravilhoso, que era as coisas divertidas meio que da internet. umas fofocas de jogador, umas coisas assim. A gente ia pegando esses memes que estavam na moda, assim, de futebol e tal. Fala, galera! Era bem divertido. Gostoso de fazer. Que bacana. E você também é sócio de uma produtora, né? Forever Filmes. Isso. Aí, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu abri uma produtora. E aí é uma história também super legal, assim, que eu tenho o maior orgulho da história da produtora, porque, na verdade, eu queria fazer um extra do que eu já tinha, né? Tinha casado e tal, aí, pô, começa a te dar mais responsabilidade e tal. A minha esposa... Mais gastos, né? E aí a minha esposa era repórter na Rede TV, aí eu peguei um quarto da minha casa e a gente fez um estúdio. Uma ilha de edição ali e tal, e eu ia fazendo alguns trabalhos no final de semana, fora do horário que eu tinha de trabalho. Só que aí o pessoal foi gostando e a gente foi começando a ter uma demanda muito grande de trabalho que começou a virar o trabalho principal. o trabalho principal, porque estava tendo muito, eu estava deixando de pegar alguns trabalhos, aí eu falei, cara, preciso ampliar. Aí contratei uma pessoa para trabalhar comigo, que me ajudava, depois contratei outra. Aí depois eu pedi para sair da Band para poder ficar na produtora, na época, e hoje a minha esposa também pediu para que a gente trabalhe junto. Saí como repórter. Ela saiu como repórter e a gente toca junto, a produtora. Legal. E é muito legal. É um desafio
trabalhar com a esposa, Como porque é que a é gente... trabalhar com o cônjuge? Assim, a gente se dá muito bem, assim, com relação a isso. A gente tem gênios completamente diferentes, sabe? Mas isso é bom, porque a gente acaba se completando. Eu sou mais coração mole, ela é mais Caxias e tal. rígida. Então, assim, até para lidar com as pessoas que trabalham com a gente, com os clientes também. Mas isso é bom, porque aí um acaba cobrando o outro. E, cara, e a gente consegue não arrastar isso para dentro de casa. Porque também é um desafio, né? Não ter uma discussão no trabalho e não chegar em casa. Chegar em casa e voltar com aquele assunto. Com a cara virada pro outro. Então, assim, a gente, obviamente, Vocês se policiam sobre isso. Ainda dentro de casa, a gente não vai falar sobre o trabalho. Exatamente. Tem isso. E aí, agora com o pequeno, nem que a gente queira, né? Porque Porque a atenção é pra ele, né? Isso ajuda também. Então, assim, é uma maneira que, assim, para ela foi muito bom, para mim também, porque, assim, a gente conseguiu ampliar muito mais o que a gente conseguia pegar de trabalho, né? Ampliar muito mais o atendimento com os clientes, no corporativo, essas coisas. E aí a gente viu a nossa rotina diária de trabalho. E o que é mais fácil? Atuar, dublar ou ser empresário? Mais fácil. Cara, mais fácil eu acho que é atuar. É. E o mais difícil? Ser empresário. É dono do próprio negócio? Acho. É porque, assim, o ser empresário, ele envolve muita coisa, né? Envolve relacionamento de pessoas, envolve contratação, envolve funcionário. Parte jurídica. Também. Cara, tem jurídico, contabilidade, tem a maior lenda muita de todos coisa. os tempos que você virou empresário, você vai trabalhar só pra você faz seu horário. Você precisa das pessoas. Cara, você trabalha mais que todas as pessoas. Porque assim, você chega antes e sai depois. Se acontecer um problema, quem Você segura a que bomba da substitui. empresa é você. Por melhor que seja o seu colaborador, quem vai segurar a bomba é você. E aí você fala assim, eu não devo satisfação a ninguém. Deve, porque você tem um monte de cliente. Sim. E aí o cliente vai te ligar, cara, Quer cadê o conversar vídeo que você contigo? falou que ia entregar hoje de manhã? Fulano, esse vídeo não tá bom. Eu preciso trocar. Então, assim, você deve satisfação ao seu cliente. É claro que eu, como dono do negócio, posso falar, cara, esse cliente é muito chato, eu nunca mais atendo ele. Sim. Posso. Mas eu sempre vou ter um cliente. Então, eu sempre vou dever uma satisfação também a alguém. Então, assim, empreender é maravilhoso, é uma coisa que eu adorei e acho que eu me encontrei, assim, nisso. Mas não é fácil, eu acho realmente muito difícil. E uma outra coisa que você começa a carregar também, até porque eu tenho uma produtora de médio porte, eu tenho 5 colaboradores lá comigo, então assim, você acaba se envolvendo. Por aquelas famílias. Exatamente, também, né? então, se você tem aquelas famílias que estão ali com você, então você se cobra de não cair o nível de trabalho, para você não ter que mandar ninguém embora, para você poder aumentar. Então assim, você tem essas cobranças, né, cara? E vocês produzem o quê? A gente faz todo tipo de solução em vídeo. A gente faz propagandas, a gente faz lives, a gente faz muito corporativo, que assim, vai ter um evento dentro, por exemplo, um cliente nosso, a L'Oréal, vai ter um evento dentro da L'Oréal que vai fazer uma videoconferência, uma videoaula. Então assim, a gente sempre está fazendo esse tipo de trabalho. A gente também atende os grandes eventos aqui do Rio, tipo a gente fez Rio Gastronomia, Rio Innovation Week, a gente faz toda essa cobertura de vídeo lá pela produtora, que também é bem interessante. Os camarotes no carnaval. Faz os camarotes, também. faz o camarote arpoador já desde do primeiro que teve. Então, assim, a gente tem esse bastante cliente no corporativo. E hoje, com a internet, e isso é bom e ruim, porque assim, você não pode fazer o camarote hoje e postar daqui a 10 dias. Você fez o camarote hoje, você tem que postar no outro dia de manhã ou ainda de noite. Então, assim, só que você tá lá com uma equipe com 3 câmeras, como é que você edita isso para aquela hora, entendeu? Então, hoje você tem uma cobrança da velocidade de entrega, muito grande, senão você perde o time. Pô, o cara vai fazer um evento hoje, no outro dia todo mundo quer ver as fotos, quer ver os vídeos, quer ver tudo. O cara não quer esperar daqui a 10 dias, já teve um monte de coisa. Já passaram outros eventos, o dele já ficou velho. Então, assim, às vezes eu levo uma equipe de edição pro próprio local, pra já fazer lá na hora, pra entregar o material. Porque ele vai entregando o material, porque senão não consegue. E existe muito essa cobrança. E da parte de íntimas agora, vamos lá. Como é que você conheceu a sua esposa? Então, cara, minha esposa foi Paquita, né? Ela foi Paquita Thalita, da Xuxa, Thalita. E aí, cara, eu tava solteiro na época e aí ela... Pô, o chat do Facebook era quase uma micareta aquilo ali naquela época de solteiro, né? Era
eu falei, Era o Tinder, é o pô, Tinder. Thalita tá aqui e tal. Eu tinha pouco contato com ela, assim, mais de vista, assim, de alguns trabalhos da gente estar no mesmo lugar. E aí, puxei assunto, a gente acabou se encontrando. E aí, cara, literalmente... Porque vocês estão há muito tempo Aí já juntos. tá 13 anos. Literalmente, É. a gente nunca mais se separou, assim. A gente nunca teve um... vamos dar um tempo, vamos... E foi muito... algumas coisas foram muito engraçadas, porque, assim, eu nunca tinha morado sozinho, nem ela. Uhum. E nem com ninguém, só morava com meus pais, ela também. E aí, quando a gente ficou noivo, né? A gente um pouco antes de se mudar, a gente pegou o apartamento que a gente ia morar, sei lá, uns 4 meses antes, pra poder ajeitar o apartamento e tal. E a gente fez um combinado que a gente não iria entrar no apartamento Antes de Antes do casar. casamento. antes de casar. A gente não vai entrar ali pra dormir ali nunca até casar. Beleza, tá combinado, tá combinado. Ó. E aí eu falei com a Thalita, cara, Thalita, ou a gente se separa em uma semana, porque Ou a gente vai vai ter que dar provar certo, meu. Aí beleza. Aí quando a gente casou, que a gente chegou em casa, ela brinca assim, caraca, quando eu cheguei assim, dentro da nossa casa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir e tal? E aí foi uma parceria muito grande, eu acho que isso aumentou muito a nossa parceria, porque a gente se conheceu num momento que eu acho que os dois estavam vivendo o mesmo momento, de tentar uma situação melhor de trabalho, então a gente ia se ajudando muito, tipo, eu puxei ela para ser a primeira repórter do Balanço Do Esportivo, Balanço Esportivo, ela foi é. trabalhar comigo, então assim, a gente se ajudava muito de fazer as coisas juntos, e eu acho que isso ajudou muito a gente nessa relação de parceria que a gente tem, a gente tá sempre um ajudando Até o outro, hoje, até né? hoje. Tanto que tá. viraram sócios, né? Estão trabalhando Exatamente, agora. cara. E eu negócio. sempre falo assim, que não vou puxar, eu vou puxar o saco dela, não pode nem ver isso, senão ela vai ficar com muito marrenta. Thalita, não assiste agora. Mas eu acho que assim, uma mulher e um homem também, um cônjuge que tá prosperando junto é muito importante, sabe? Porque te dá um senso de responsabilidade importante de você ter, porque assim, ela me conheceu numa época que eu tava, tipo, solteiraço, zoeira, não queria nada com nada. E aí comecei a ficar com ela, eu falei, cara, eu quero construir uma família, quero ir além e tal. Então, assim, aquilo me ajudou a focar Na relação, na relação e na vida mesmo, de profissional. Você começa a querer outras coisas, você começa um puxando o outro de uma maneira positiva. E aí, tipo assim, quando você tem um casal que os dois vão... Estão na sintonia. Estão É. pedalando juntos, você vai chegar muito mais longe do que só um Concordo, pedalar, entendeu? é. Então, isso foi muito importante pra mim, enquanto pessoa, quanto profissional, ela foi muito E como homem. importante. Ah, Como homem, e com como certeza, homem. foi muito importante. E tem uma pra mim. história aqui que você Engraçada. desmaiou no casamento. Conta pra gente como foi. Como foi? Olha só. Isso aí Era eu peguei. medo. Essa fofoca eu peguei nos bastidores, hein? Olha só. Isso aí, cara, o que acontece? É uma história super engraçada. Porque, assim, todo mundo fala do desmaio, mas ninguém sabe o que se passou Por até isso, o é. desmaio, né? Desmaio, Até o é. momento do desmaio. A gente casou naquela igreja ali do Alto da Boa Vista, ali a Nossa Senhora da Luz. Ah. E aí, o padre lá na época, eu nem sei se é ele ainda, era o padre Marcelo. E um padre de 2 metros de altura, o cara é PM mesmo. Eu só fui saber depois que eu cheguei lá pra falar com ele, tinha uma foto dele fardado de PM. Eu falei, cara, com padre PM. Meu Deus do céu. Aí, beleza. Tava com tudo já encaminhado pro casamento e tal, eu recebi a ligação, o cara falou assim, ó, Patrick, você tem... O padre falou que só casa se conversar com vocês dois. Eu falei, cara, como assim? O casamento é depois da manhã. Não tem só casa, ele tem que casar. Tá tudo pago. Caçar já tá Não, tudo ele pronto. só casa se falar com você e com ela. Eu falei, caraca, brother. Eu falei, Thalita, Tem que convencer vamos o lá, padre vamos lá. agora. Aí cheguei lá, meu irmão. Ele é enorme. Então, assim, ele já chega, ele tem um vozeirão, ele... Bem, tudo bem? Senta aí. Aí sentou nós dois, aí ele... Eu gosto de conversar, porque eu gosto de explicar o que é um casamento. Aí eu tô lá escutando. Aí daqui a pouco ele... Pega esse crucifixo aí. Irmão, me deu um crucifixo desse tamanho. Uma espada, Irmão, quase. dentro de uma salinha assim, ele... Olha dentro do olho da tua mulher e fala todos os defeitos dela. Todos, não esquece nenhum. Aí eu, caraca, meu irmão, 2 dias de casado, tu vai falar defeito da tua mulher pra bater errado? Tá maluco? Aí eu, caraca, eu falei, que isso, padre? Aí ele, fala. Aí a Thalita, fala. É aquele fala de que vai dar merda, né? Tipo, fala. Aí eu, ela é boa, ela é um pouco ciumenta, tal. Foi assim meio de leve e tal. Ela é um pouco ciumenta às vezes, não sei o que tal. Ele já falou tudo. Passa o crucifixo pra ela.
Aí a pessoa olha pra ele e fala todos os defeitos dele. Todos. Ela, ele gosta muito de sair, não sei o que e tal. Acabou. É isso que você tá levando pra casa. Depois só piora. Aí eu, cara, caramba que ele paga. Tá preparado pra depois você não chegar aqui e falar, não, porque minha mulher ficou mais ciumenta, meu marido quer sair mais, ele vai querer sair mais, ela vai ficar mais ciumenta. Tu tem que saber o que tu tá levando pra casa. Tu tá preparado? Eu falei, padre, tô preparado. Não tem porque ter essa conversa agora, pelo amor de Deus. Aí ele olhou assim pra mim, você tem quantos anos? Eu falei, eu tenho 30. Aí ele, tá bom. Idade boa de casar, idade muito boa, já curtiu. Aí chegou Thalita é mais nova? Aí chegou minha mulher, quantos você tem? Ela, 23. Aí ele... Ela não tá pronta. Falei, pô, padre, se eu vou botar a minhoca na cabeça da minha mulher às 45 do segundo tempo, aí eu falei, ela tá pronta, tá maluco? Ele, não, tudo bem, a decisão é de cada um e tal. Ele, agora eu vou dar umas dicas práticas do casamento. Aí ele, noiva, maquiagem à prova d'água. Porque tem mulher que não bota maquiagem à prova d'água, noiva chora, a noiva... Moleque, padre figura máxima, velho. A noiva de ontem aqui chorou, parecia um corvo na igreja. Meu Deus. Aí eu falei, beleza, aí ele. Outra coisa, conhece bala house preta? Sim. Noiva e noiva fica muito tempo sem comer, todo mundo cumprimenta noiva e noiva, ninguém quer falar com noiva e noiva com bafo. Acabou o casamento? House preta na boca. Aí, meu Deus, não, tipo assim, ele era direto, mas ele tava dando as dicas boas. Aí daqui a pouco ele falou assim... Outra coisa, noivo desmaia. Então você vai comprar um melzinho. Sabe aqueles melzinhos? De saquinho. Você vai tomar o melzinho antes de entrar. Sua glicose vai subir e você vai ficar tranquilo. Só que eu tenho um problema que, tipo assim, se você olhar pra mim agora e falar assim, pô, Patrick, você tá meio pálido, você tá passando mal, eu desmaio aqui agora, eu caio duro. Eu tenho isso. Não pode falar pra mim que eu tô passando mal, que, pô, você tá estranho, eu já acho que eu vou morrer, que vai acontecer alguma coisa. Tá? Quando ele fala noivo desmaia, já acabou minha vida. Porque eu só pensava nisso. Vou desmaiar. Noivo desmaia. Eu fui pra casa com aquela porra na cabeça, eu comprei Aquela tripa inteira toda de mel. Sabe qual é? Eu falei, meu irmão, esquece, eu vou tomar um pote de mel. Mas era mel puro ou era com cachaçinha? Tem uns que vem com cachaçinha. Chegou o dia do casamento. Com tudo no esquema e tal. Aí o que aconteceu? Eu trabalhei no dia do meu casamento até as 4 da tarde. Eu casava às 8, saí correndo pra casa, botei minha roupa. Fui pra igreja, tudo pronto. Eu marquei o casamento 8h30, só que eu botei no convite 8, porque dá aquela atrasada da noiva e tal. Só que 8 horas a igreja já tava lotada. E todo mundo, Patrick, aí? Cadê a noiva? Eu liguei pra Thalita e falei, Thalita, pode vir, tá todo mundo aqui. Casamento tá tudo ok. Vambora. Aí ela, beleza. Eu falei, cara, tá tudo aí? As alianças estão aí? Ela... Meu Deus, perdi as alianças. E eu no telefone, eu falei, o que? Ela perdi. Bum, desligou. Eu falei, caraca, todo mundo em volta de mim é o pai dela. O que aconteceu? Eu falei, cara, tua filha perdeu as alianças. Aí o Thalita, não, é bom. Eu falei, cheguei pro meu sogro, eu falei, Rogério, tua filha perdeu as alianças. Ele, isso não é problema. Pega a minha. Toma aqui a minha. Aí pegou da madrasta dela, toma aqui. Sogro. Casa com a minha aliança. Eu falei, Thalita, já arrumei a aliança, depois a gente aliança. É só vir. Aí ela, que aliança? Eu falei, peguei a aliança do teu pai. Ela, Patrick, o meu pai casou 8 vezes. Eu nunca vou casar com a aliança dele. Aí eu falei, cara, tu vai casar. A igreja tá lotada, tu não vai casar? Eu vou ficar aqui igual uma maluco, me abandonar no altar? Tu é maluco? Tu vai casar, meu irmão, dá teu jeito. Chega aqui que eu arrumo uma aliança aqui de outro cara. Aí ela, me dá 1 minuto que eu vou achar. E começou a procurar, e daqui a pouco ela ligou, achei. Só que eu tô chorando, eu tenho que refazer a maquiagem, não sei o que, beleza. Não escutou o padre. Beleza, chegou lá, ajeitou tudo, não sei o que. Chegou a hora do casamento, ela já falou, já tô aqui e tal. O cerimonialista chegou, entra que já tá atrasado. Tocou a música, a igreja era pequenininha, e minha mãe, vamos. Quando falou vamos, eu lembrei o melzinho. Aí eu comecei a procurar. Eu falei, caraca, melzinho. Eu falei, caraca, não tem melzinho. E todo mundo, vem. Aí minha mãe, tem que entrar. Eu falei, mãe, eu não posso entrar sem o melzinho. Eu vou desmaiar. Entra, garoto, você quer muito. Eu já entrei desmaiado. Parecia uma novela, né? Desmaiado. Novela total esse casamento. Fiquei lá no altar. Último capítulo da novela. Fechou a porta pra noiva entrar, né? E ela demorou, cara, sei lá, uns 5 minutinhos ali que tira umas fotos e tal. Aí minha mãe, Patrick, tá acontecendo alguma coisa, ela tá demorando muito. Falei, gente, olha só, eu já tô nervoso, eu não tomei o mel, não tá acontecendo nada. Ela só tá tirando foto. Que traz o mel, por favor. Aí a minha sogra, olha, tá acontecendo alguma coisa, ela tá demorando muito, você tem que ir lá buscar ela. Eu falei, cara, não posso buscar ela, a noiva tem que entrar. Só que isso, aquela discussão aqui, que ninguém podia ver que tava rolando um tumultinho, né? Tava aquela discussão ali. Aí eu cheguei pra minha cunhada, eu falei, Stephanie, pô, tua mãe tá me deixando um pouco nervoso.
Conversa aí com ela pra ela dar uma acalmada. Ela, Patrick, eu não quero entrar na pilha da minha mãe não, mas tá acontecendo alguma coisa. Eu falei, cara, não tá acontecendo nada, gente, pelo amor de Deus. No meio da confusão, entrou a Thalita. Só que assim, tava um ar-condicionado brutal, eu já tava pingando, que já era desespero de nervoso. Meu irmão, entrou o padre. O padre, meu irmão, ele era meio Capitão Nascimento, sabe? Ele, ó, queria falar aqui que casamento não é coisa pra adolescente retardado, casamento é coisa séria. Porque eu vou falar uma coisa aqui que tem pai e mãe que não gosta de ouvir. Mulher, a gente escolhe, pai e mãe não, senão ninguém tinha pai e mãe cracudo. Falei, cara... tipo assim, já tipo assim, de cara, caraca. Falei, pô, é verdade. Só que assim, cara, aí ele começou a falar, e na minha cabeça, o psicológico é uma merda, Só né? veio o desmaio. Já tava assim, eu falei, cara, imagina se eu desmaiar aqui, meus amigos vão me zoar muito, meu Deus do céu. Só que eu já tava desmaiado. Aí comecei a suar, eu já comecei a me sentir tonto. Aí a Thalita cometeu o erro máximo, que ela olhou pra mim e falou assim, tá tudo bem? Aí mesmo, aí me arrebentou, porque eu já tava desmaiado. Quando ela falou, tá tudo bem, eu falei, cara... Você chegou a cair no altar? Calma, todo mundo já notou que eu vou desmaiar. Bem. Aí eu falei, eu não tô bem, eu vou tombar. Aí ela, o quê? Eu falei, eu vou tombar. Ela, como assim vou tombar? E tipo, o padre falando, a gente nem ouvindo. Aí tinha um altar assim, eu falei, cara, eu vou dar um testezinho pra ver o nível que eu tô de... se eu vou me aguentar, né? De João Bobo. Cara, quando eu fiz assim, ó, que eu fui pra trás, o padre... Pega uma cadeira que o noivo vai cair! Cara, nisso vem meu cunhado, meu irmão, pelo meio da parada, assim, com aquelas cadeiras de igreja enormes. Senta aí, moleque, porra, não sei o que. Sentei. Pô, essa é hilária. Aí ele, garoto, você não tomou o melzinho que eu falei pra você tomar? Eu falei, cara, padre, o melzinho sumiu. O melzinho tava com a minha sogra, cara. Eu tenho foto no meu álbum de casamento tomando melzinho assim. O melzinho tava com a minha sogra, que legal, que legal. Aí dei aquela melhorada, né? O psicológico já voltou. Aí a Thalita chegou pra mim e falou, Patrick, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ela falou assim, porque eu não vou passar meu casamento toda sentada. Eu fiquei quase um ano fazendo esse vestido. Eu tenho que ficar em pé. Eu falei, não, tá tranquilo, já tô Vamos em pé. levantar. Aí tirou, aí levantou, aí Ufa! conseguiu. Mas assim, passei muita história. coisa até o momento do desmaio. Pô, que legal essa história. Gostei de saber. Agora vamos lá, agora fala um pouquinho do Patrick como pai. Você sempre quis ser pai? Ou você casou pra ser pai? Você tá tão dedicado, vejo nas tuas redes sociais, você estimula pra caramba seu filho. Como é que é essa história? Então, cara, eu sempre tive uma relação muito legal com criança. Então, assim, eu sempre quis ser pai. Eu sempre tive essa vontade. Mas quando a gente casou, eu acho que a gente foi muito consciente com relação a isso. Porque, assim, filho é uma dedicação muito grande. É claro que às vezes ele vem sem querer e aí você vai cuidar, obviamente, e tal. Mas a gente se programou muito pro momento de ter, sabe? A gente curtiu, sei lá, 5 anos do nosso casamento. Foi. Só os dois viajamos, viajaram. fizemos nossas coisas e tal. E chegou um momento e falou, cara, vamos tentar? Vamos. E aí, em 4 meses, ela engravidou. E aí, eu tinha zero preferência, assim, se seria menino ou menina. Inicialmente, eu até queria uma menina, porque eu acho que a menina é muito agarrada no pai, assim. Tem uma bastante. coisa de proteção com o pai, não sei o quê. E aí veio o Theo, que era um menino que também tem um lado maravilhoso, assim, porque você acaba levando ele para as coisas que você gosta. Então, assim, ele tem muito do meu jeito. Tipo, ele com 2 anos pediu... Eu perguntei, você quer festa de quê? Ele pediu festa do Botafogo e pediu uma banda de pagode. No aniversário dele de 2 anos. Então, assim, Ele é botafoguense doente, igual o pai. Então, assim, ele canta hino. Canta. Então, assim, eu curto muito estar com o Theo. Estar com uma criança é muito cansativo. Elaine sabe muito bem do que é isso. Não sei se você tem filho ou filho também. Tenho. Ainda tem uma no forninho. Que beleza! Lá em casa são 2 meninas. Então, assim, é muito cansativo. Então, assim, mas eu adoro, sabe? Assim, o final de semana eu tenho tentado me organizar muito para ter a dedicação toda, né, para ele, sabe? Assim, às vezes eu pego alguns trabalhos na semana, mas só quando é alguma coisa muito específica que eu vou, que eu não mando a minha equipe. E aí, assim, eu gosto de acordar de manhã com ele, aí a gente faz aquela rotina ali, vai comer o pastelzinho da feira que ele gosta, a gente dá um rolê e tal, vai pra praia, vai jogar bola. Então, assim, eu gosto muito de ter esse contato com ele. E é muito maneiro ter esse retorno, sabe? Só que assim, eu falo, e acredito que vocês devam pensar isso também, eu acho que educar é a missão mais difícil que Deus deu ao ser humano, é educar seu filho. É muito difícil. Parece que ele já nasce e nasce uma culpa com a gente também, né? Tu fica muito preocupada. Com isso, É bem complicado, assim. Você quer ter outro? Fechou a fábrica? E a gente vive novos tempos, né, cara? A gente vive tempos que, assim, a gente quer proporcionar mais.
tempos que se estudam muito mais o comportamento das crianças, Sim, e aí sim. você acaba estudando também sobre isso, e aí às vezes te dão milhares de dúvidas, porque às vezes você tem a criação que o teu pai te deu, que é uma criação de Que não 40 é- anos atrás, Que às é vezes muito já não boa, bate mas às muito, vezes já não... que a gente tem que tirar a parte boa e ir fazendo, Tentar dosar, claro. né? Então, assim, você formar o caráter de uma criança não é algo simples de se fazer. É um desafio, É um né? desafio diário, assim, muito Vai vir um importante. segundo ou não? Fechou a fábrica. Então, cara, assim, eu Ah. tenho muito essa conversa com a Thalita do segundo, porque eu acho que... Eu falei pra ela, cara... Porque quando a gente tem o filho, nasce, a vida do casal fica de pernas pro ar. Ainda mais o filho de primeira viagem, né? Tipo assim, hoje, se eu tivesse um outro filho, eu faria milhares de coisas diferentes que eu fiz No início. no início, porque você vai ganhando uma experiência. Me vejo dessa forma exatamente. também, Tipo, se cara, se tivesse um filho hoje, eu não faria isso, faria aquilo. Coisas que você já pegou aquela experiência. Só que assim, agora que a vida do casal vai se acertando também, assim, da rotina de você conseguir sair, levar ele, ter o entendimento, você tem uma outra criança, É meio que retroceder tu aquele volta tempo tudo. todo. Então, assim, você tem que estar muito firme. Eu acho que atualmente a gente tá mais para não ter o segundo. Porque, assim, hoje em dia tudo é muito caro também. A gente, graças a Deus, consegue dar uma vida legal para ele, assim, dentro de todas as possibilidades, dentro de toda a correria do dia a dia. E o segundo dobra tudo, né, cara? Então, assim, são 2 escolas, são 2 viagens. Eu não são 2 sei de onde restaurantes, tiraram esse ditado que fala: onde come um, come dois. Mas a Não escola existe não isso, pensa isso, não. As come dois o aulinhas- dobro, né? Exatamente. Só se o pai for dono de restaurante. E rodízio ainda, que tá passando lá. Senão vai ter que fazer 2 pratos. Então falando em rodízio, eu vou dar aqui pra você e pra Thalita Opa! um almoço ou um jantar na melhor churrascaria do Rio, Barra Grill, pra você levar a Tatá. Quem sabe, Tatá, que depois desse jantar rola um... Tá vendo? Será que vem um segundo? Segundo momento. O bar de lá é tão bonito, né? Às vezes toma um biricutico ali e drinkzinho, tal, dá uma animada. Obrigado. Vamos agora a um quadro de Elaine Azevedo. De intimidade. Vambora. Verdade. O que você faz na sua intimidade que ninguém vê? Ninguém. Cara, o que eu faço com a minha intimidade, que ninguém vê, eu falo com o espelho direto sozinho. E esses dias eu peguei o Theo fazendo igualzinho. Eu falei assim, caraca, eu nunca tinha comentado isso com ninguém. Ele tava fazendo exatamente o que eu faço. Tipo, faço umas caretas, faço umas paradas assim, sozinho até hoje. E ele tava fazendo exatamente o que eu fazia ali. Eu achei super engraçado. Até comentei com a Thalita, falei, te contar um segredo aqui. Tu acha que eu sou meio doido? E eu falei, cara, olha o Theo fazendo. Ela falou, cara, os dois são doidos. E, Patrick, conta pra gente. Alguém já te pediu pra fazer uma voz diferente? Num momento Não. íntimo? Será que o Linguada já falou foi bom pra você? Isso nunca rolou. Agora, de repente, se eu fizesse um vilão, né? Um Não cara é? assim, sou, sei lá, o Hulk, o Homem-Aranha, de repente ia rolar. Você já broxou, Patrick? Meu Deus do céu. Elaine. Meu Deus do céu. Elaine Furacão. Cara, eu acho que eu já, assim, Fala a verdade. falando a verdade verdadeira. Eu já refuguei de situações, mas isso nunca aconteceu. Tipo assim, de você tá já indo pros finalmente e falar assim, cara... acho que eu Melhor vou não. Não tô curtindo muito não. E de refugar ali bem perto de acontecer, mas isso nunca rolou não. Entre 4 paredes pra você vale tudo? Cara, eu acho que vale. Eu acho que a intimidade do casal, se não tá passando o direito do outro, se tá todo mundo curtindo... 0 críticas pro que a pessoa curtir. Isso Tem aí. que ser os dois, né? Se os dois estão... Sim, se os dois tá bom, toparem, tá no clima. Clima, É. finalizando o nosso quadro de intimidade, quero saber agora. Você posaria nu? Cara, eu acho que não, porque ia ser uma correria tão grande pras bancas, entendeu? Pra comprar essa revista, que é melhor evitar essa confusão, entendeu? Patrick, antes da gente encerrar, conta uma história engraçada ou do teu momento de ator ou como diretor pra gente. Cara, a gente teve chamou um jogador que já tinha parado de jogar, né? Que eu não vou falar o nome dele até pra não expor essa história aqui. E aí a gente chamou ele fazia parte de um time de master e tal. Ele chegou lá pra dar entrevista. E aí faltava, sei lá, 10 segundos pra começar o programa. Tipo, já tava praticamente na contagem regressiva. Aí você tinha um monitor de retorno. E já tinham me falado que ele não tava muito legal de cabeça, assim. Que ele tava meio falando umas coisas meio...
Aí ele olhou assim pro monitor e falou assim, aquele ali não sou eu. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, é você. Aí ele falou, não, aquele ali não sou eu, não sou daquela cor ali, tá laranja. Aí eu falei, não tá laranja. Aí o Edilson, que era o apresentador, olhou pra mim assim e falou assim, tipo, tira ele que vai dar merda. Aí eu, vamos fazer tua maquiagem pra tirar essa cor. Tirei, cheguei pra maquiadora e falei, cara, você tem que maquiar ele por 1h30, que é o tempo de programa. Quando acabar o programa, eu resolvo com ele. Ela, que isso, Patrick? Eu falei, cara, é 1h30 de pancake. Vai passando pancake, segura ele 1h30 aí, meu irmão. Aí botei de segurança do Dudu. Eu falei, peguei o Augustinho, que meu irmão, se botar 2 tartarugas, uma foge. Falei, Augustinho, ele não pode passar daqui, senão ele vai entrar no estúdio ao vivo. Augustinho, pô, meu diretor, pelo amor de Deus, não sei quem, ficou ali parado. Aí eu fui lá conversar com ele. Eu falei, ó, cara, vamos ver se a gente marca outro dia, tal, não sei o quê, porque hoje ficou muito em cima da hora, tal, e aí deixamos rolar. Mas foi assim, minutos tensos antes de começar o programa. Amigo, quero te agradecer muito pela presença. Foi maravilhosa a nossa entrevista. Adorei te rever. Tava com saudade do meu diretor. Obrigada. Obrigado, gente, Obrigada pelo convite. também. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Tá super legal. E espero que seja vida longa aí pro podcast de vocês. Que vocês consigam realmente prosperar muito aí nessa ideia que tá bem legal. Amém. Obrigada. Galera, e lembrando que na próxima quinta tem um novo episódio. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e curta o vídeo. Até a próxima.